falar nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden resolveu recorrer à maconha na corrida eleitoral deste ano contra Donald Trump. Isso porque o democrata está prestes a promover o maior afrouxamento da regulação federal da droga em décadas, em movimento que é visto pela campanha como uma oportunidade de recuperar a simpatia dos mais jovens, que se distanciaram nos últimos anos. Recentemente, em postagem nas redes sociais, Biden disse que ninguém deveria ser preso por usar ou portar maconha. Atualmente, o uso recreativo da maconha é legalizado em 24 estados norte-americanos e o uso medicinal em outros 12 estados. Olha o que está virando a pauta da corrida presidencial nos Estados Unidos. Maconha que volta em toda eleição, ô Acácio. Mas é jogar para duas coisas, né? Primeiro, há um sensacionalismo na chamada, né? Biden recorre à maconha para as eleições. Não dá para falar que não parece, né? Exato. Não dá para a pauta da maconha, né? Eu confesso eu adorei que interpretei, exato, de forma dúbia. Falando com o presidente morto. O Biden tá chapadão. Mas tem um segundo ponto que os democratas estão perdendo o eleitorado jovem. A bem da verdade, o eleitorado jovem está desgostoso com o governo norte-americano como um todo, e eles historicamente, os jovens historicamente, eram eleitores do Partido Democrata. Especialmente com a guerra em Israel e o apoio irrestrito dos Estados Unidos a Israel num primeiro momento, isso acabou gerando um desgaste ainda maior. Portanto, Biden e os democratas vêm tentando fazer todos os gestos possíveis para retomar este eleitorado jovem. E a legalização da maconha, do uso da maconha em específico, é um desses gestos que o Biden, com toda a sua figura jovem também, tenta fazer neste momento. Acácio, eu até acrescentaria que ele não pode querer reconquistar só os jovens, ele vai precisar querer reconquistar os latinos e os negros também, porque os democratas perderam 20 pontos, salvo engano, lá com esse público eleitoral. Então, o Biden tem muitos desafios, aliás, os democratas têm, né? Muitos desafios. Saiu uma pesquisa recente, justamente tentando entender para onde estão indo os eleitores democratas, né? Porque existem alguns estudos que estão mostrando que o homem médio americano, o religioso, o agricultor de cidades médias, industrial, ele está se distanciando dos democratas, se aproximando mais dos republicanos, e para os democratas estão ficando somente aqueles eleitores mais de elite escolarizada, né? Então está havendo um racha, e aí as próximas eleições vão ser bem interessantes, bem animadas, porque ele vai ter que recorrer à maconha e talvez a outras formas também para tentar angariar, trazer esse eleitorado de volta. E aí, quero te ouvir, Diego. Olha, Koba, entristece, mas não surpreende, né? Biden passou todo o seu mandato praticamente só fazendo besteiras. Eu não consigo puxar na minha cabeça aqui nada de bom que tenha saído da política norte-americana, da gestão política norte-americana desse último mandato. E, enfim, vai arrematar com chave de ouro. Vamos lembrar que foi justamente a presença de um presidente que não representa pessoalmente na sua figura a grandeza dos Estados Unidos, que é a partir daí que emergiram todos esses conflitos que nós noticiamos aqui durante os últimos anos, aqui na Jovem Pan, a invasão da Rússia na Ucrânia, o conflito entre Israel e Hamas. Tudo isso partiu porque os Estados Unidos perdeu aquele posto de xerife do mundo. E quando a maior democracia do mundo ocidental começa a apresentar sinais de fragilidade, isso reverbera para o mundo todo, porque a grande maioria das democracias se inspiram no modelo norte-americano. Ainda bem que está com os dias contados, né? Como foi dito aqui, Donald Trump é o grande favorito das eleições. Goste ou não goste, nós tínhamos um outro padrão de governo americano quando Trump era presidente, e vamos ver como que vai ser o novo governo de Donald Trump, que tem tudo para ganhar as eleições. Agora, é impressionante o esforço que o Joe Biden está fazendo para tentar se reaproximar do público mais jovem, né? Esses dias ele abriu uma conta no TikTok, vocês lembram? Mesmo o
TikTok sendo uma polêmica nos Estados Unidos, porque seria um instrumento de espionagem chinesa dentro dos Estados Unidos. Ele abriu a conta, fez lá uns posts engraçadinhos, agora tá com a pauta da maconha. Daqui a pouco eu não sei se ele vai ter que fazer algum collab com a Taylor Swift, alguma coisa assim, porque até o nome dela apareceu esses dias na Quando ele abriu a conta, ele abre uma conta, tudo bem. O problema era que ele começar a dançar no TikTok. Vai ser um problema. Inteligência artificial, né, o Guilherme Mendes? E aí? Eu acho que a proximidade de eleição muitas vezes faz o líder, né, o candidato, tomar caminhos que são inexplicáveis. Nesse caso, eu acho que a discussão da maconha é realmente importante. E me preocupa muito a posição brasileira num sentido totalmente contrário daquilo que grande parte do mundo desenvolvido e civilizado vem tomando. Você é a favor de liberar a maconha no Brasil, é isso? Eu sou super a favor, né, e não incentivar, é claro que não, mas criminalizar o porte ou o uso recreativo, como a gente vê em iniciativas aqui recentes do Congresso, é um atraso sem tamanho, não é? Até porque eu vi a discussão sua no Morning essa semana, sou um frequente espectador, e você pontuou uma questão muito central. Havia toda uma argumentação a respeito da proibição dos vapers, né? Vocês citavam lá o caso de uma moça que teve problemas pulmonares sérios por usar aquilo. E aí todo mundo ali, sou favorável, o livre-arbítrio, a maturidade. Foi aqui no Tá Na Roda, semana passada. Não, mas acho que no Morning Show também você falou sobre isso, foi. E aí todo mundo, aí vale a liberdade de escolha, o livre-arbítrio e tal, num caso de um produto... Nada a ver uma coisa com a outra aqui. Mas o Koba foi perfeito no raciocínio dele, porque se vale o livre-arbítrio para aquilo que comprovadamente faz mal, por que não também deixar o livre-arbítrio para algo que não se diz comprovadamente tão maléfico para a saúde humana como o uso da maconha? Aliás, pelo contrário, com o uso medicinal reconhecidamente benéfico. Agora, a questão não vai só da escolha privada, não é? Do poder de usar a sua liberdade. Vem a questão do crime, da segurança pública. Esse eu acho que é o ponto. O que se gasta de tempo, energia, recursos para tentar criminalizar algo que já é tão difundido e encarcerando muitas vezes gente que não é por natureza criminoso. Não seria melhor legalizar, cobrar imposto, divulgar tudo mais? E a gente, você vê, a Alemanha vai nesse sentido, os Estados Unidos retomando essa discussão agora, e o Brasil vai no sentido contrário. Uruguai querendo rever, a Holanda querendo rever. Rever sim. Vários estados americanos querendo rever, acho justo. Querendo revisar. Veja só, a questão de drogas é uma questão de saúde pública, não é uma questão de polícia. Enquanto for tratada como uma questão de polícia, quem não quer a legalização do uso de drogas, do uso pessoal, do uso recreativo de uma droga como a maconha, é o próprio traficante. Esse não quer que deixe de ser crime o uso. Agora, você veja, num país hipócrita como o Brasil, em que há a cultura do consumo de álcool, o álcool é uma droga muito mais perversa e letal do que a maconha. Ninguém bate na mulher porque fumou maconha. Ninguém bate no filho porque fumou maconha. Ninguém perde o emprego porque deixa de ir trabalhar porque fumou maconha. E o álcool? O álcool tá aí. O álcool é glamourizado. Isso é um absurdo. Esse país é hipócrita. Só para deixar claro aqui que o Gui falou daquela discussão que a gente teve no Tá Na Roda, eu acho que também no Morning Show, sobre a liberação ou não do vape no Brasil, né? Porque os colegas todos estavam falando, se proibir, você vai só incentivar que tenha mais. Que proibir não vai impedir que alguém consuma, até porque é proibido hoje a comercialização e todo mundo tem. Os colegas estavam falando que se você liberar, você tem como regulamentar e fiscalizar. As pessoas estavam falando, se você regulamentar, você coloca o índice correto para cada pessoa e proíbe só o menor de idade. Eu falei, mas são todos os argumentos que as pessoas que usam para defender maconha também trazem. Por que vocês não defendem também a liberação da maconha? Mas eu falei isso para justificar que, pelos mesmos motivos que eu sou contra a liberação da maconha, é que eu também sou do vape. Então, só para deixar claro que eu não acho que tem que liberar, não. Para mim, eu acho que isso seria um grande problema de segurança pública. Eu acho que você também pensa assim, a solução da segurança pública. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter um tráfico muito pior, vai ter mais crianças usando. Mas com certeza. Nós temos... Você tira uma barreira de legalidade, de proibição, você tira da frente da pessoa uma barreira de criminalidade. Da minha vida é problema meu. Nós temos claro, tem alguns pontos aqui. Primeiro, em relação, Gui, ao vape e à maconha.
eu tenho defendido, o vape não é uma substância. O vape é um instrumento, é como se fosse um cachimbo. O vape você coloca dentro do vape uma essência ou alguma coisa para você consumir. Nesse sentido, eu acho que não faz sentido a proibição do vape, porque a gente precisa saber o que está sendo comercializado dentro de um vape. Claro que se um vape sabor de maconha tem que ser proibido, porque está ali sendo utilizado para consumir uma substância ilícita. O outro ponto em relação a você tributar, você legalizar, para tributar, ter controle, a gente tem a experiência do tabaco, que eu digo sempre aqui. Quando você hipertaxou o cigarro, colocou as propagandas para que o cigarro não fosse consumido, o que aconteceu? Você empurrou o mercado consumidor para ilegalidade, para o cigarro contrabandeado. Nesses mercados que eu citei, Holanda, no Uruguai, existe ainda 60%, 70% da maconha consumida vindo do fornecedor ilegal, porque ninguém vai lá na maconharia gourmet para comprar sua maconha. O mais pobre, ele vai seguir consumindo a maconha proveniente do tráfico de drogas. Então, todos os argumentos pelos quais se milita pela legalização da maconha, eles sucumbem diante das evidências que nós temos no restante do mundo. E isso não é coisa também só de América do Sul e Europa, nos Estados Unidos. Eu acho que em Nova York, salvo engano, é o maior polo consumidor de maconha do mundo, entre maconha lícita e ilícita. Para cada 14 ou 15 comerciantes legais, você tem mais de 1.000 comerciantes ilícitos de maconha. Então, não resolve nenhum problema. E essa tese também que o Pacheco trouxe aqui a respeito do álcool. Existe um estudo muito recente da Universidade de Harvard que compilou mais de 10 mil estudos sobre o consumo de cannabis. E foi constatado que em relação ao percentual de adicção, ao percentual de malefícios da saúde, a maconha é muito mais prejudicial do que o álcool. Inclusive, poder induzir também o comportamento violento, tal como ocorre. Eu sei que não é o normal que a gente vê por aí. A pessoa fuma maconha, fica lesado, aérea, né? Tal, mas ela pode induzir outros problemas psicológicos que culminam em comportamento violento no futuro. Então, não existem bons motivos pelos quais a gente tem que legalizar o uso recreativo da maconha, o que não se confunde, pelo amor de Deus, com o uso medicinal, que inclusive já foi apreciado pelo Brasil, já foi regulamentado pela Anvisa. Ninguém é contra isso. Isso, inclusive, já está sendo operado aqui no Brasil. Acácio IG. Vamos lá, Gi, vai lá. Eu acho que só 2 pontos que Amsterdã, o caso da Holanda. A Holanda busca reverter essa decisão por conta do turismo. Hoje Amsterdã recebe um turismo relacionado à maconha e isso tem gerado uma série de problemas econômicos porque acaba espantando os outros turistas. No que diz respeito ao Uruguai, o Uruguai agiu de forma diferente a todos os outros países, porque o Uruguai regulamentou o plantio, a produção, a comercialização e o uso. O Uruguai foi o único país do mundo onde todas as etapas foram regulamentadas. Porque quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para diversos dos estados norte-americanos e o caso mais recente, a Alemanha, a gente vê única e exclusivamente a regulamentação do uso. E isso mantém um gap, mantém um vácuo enorme relacionado ao traficante, relacionado ao produtor e a todos os outros atores envolvidos nessa escala de mercado. Então eu acho que há necessidade de uma discussão muito mais profunda e que todos os termos, todos os aspectos relacionados sejam tratados e não só o final da escala. E aí, Gi? Eu acho esse assunto tão difícil que eu concordo com todo mundo. Eu concordo com o Diego. Eu acho que nenhum país chegou numa boa solução. E são múltiplas tentativas. Liberar, controlar, criar centros para uso, tentar afastar do traficante. E o Pacheco tem razão. Quem está ganhando dinheiro com droga não tem interesse em que pare o consumo e o consumo ilegal. E o dinheiro é muito grande e fala muito alto e manda. Então, fica muito difícil de combater. De qualquer forma, a melhor resposta que se viu até hoje ainda foi a proibição, ainda foi a criminalização e a tentativa de controle. Todas essas outras formas alternativas, e aí eu tenho um pouco de receio desses argumentos. Mas a pessoa não bate na mulher quando ela faz uso de maconha. Não sei se dá pra gente fazer esse tipo de afirmação ou não comete nenhum tipo de crime. Porque a pessoa sob efeito de droga, e aí nunca existe um controle muito rigoroso do que tem ali, né? Vocês estavam falando dos vapes, saiu um documentário nos Estados Unidos recente,
de famílias que estão tendo os filhos que falecem por overdose, que estão alegando que os filhos foram envenenados. Por quê? Porque eles compraram cocaína ou maconha, mas ela veio com uma quantidade de fentanil ali dentro e a pessoa consumiu uma única vez e ela morreu. Mais um motivo para legalização, fiscalização e controle. Tanto que a reportagem fala, inclusive, de um medicamento nasal que as pessoas nos Estados Unidos têm comprado, usam na bolsa, porque se elas veem alguém tendo overdose, elas então aplicam esse remédio porque ele corta o efeito. Então, o assunto de drogas, ele é muito difícil, ele é muito complexo, é um desafio mundial, mas as flexibilizações que aconteceram, a gente não viu um resultado positivo, não vimos salvar vidas, e eu acho que dividir maconha das outras drogas também muitas vezes fica muito difícil, porque a pessoa muitas vezes ela começa com a maconha, mas não necessariamente ela vai conseguir ter o controle de ficar só consumindo maconha. Então é um assunto muito complexo, acho que a gente tem que ser às vezes um pouco radical nessa solução.